Oi, gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão ver o vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo. Para quem já assistiu a primeira aula, tá um pouco estranho o cenário e tudo, porque não é a live daquele dia que deu um problema na live. Então eu tô gravando novamente para deixar salvo no YouTube para vocês, tá? Nessa primeira aula, então, eu quis trazer a questão da estrutura e do planejamento da redação, que eu acho que auxiliam pra caramba a gente na hora de fazer, sabe? Porque às vezes a gente acha que escreve muito bem, mas sempre tira 400, sempre tira 500 da redação do Enem. E isso não é uma nota boa, e a gente percebe que tem muitos erros. Mas se a gente escreve bem, por que a gente tem esses erros? A questão é que, querendo ou não, a redação do Enem, ela tem uma estrutura que a gente deva seguir, sabe? E o planejamento é também uma forma de manter essa estrutura. Só que para eu explicar o planejamento, é preciso que eu primeiro explique a estrutura. Então, primeiro, vamos lá para a estrutura, tá? Primeira coisa, título. Não é obrigatório. Não precisa perder seu tempo escrevendo. Se você quiser escrever, tudo bem, escreve. Mas ele não é obrigatório, tá? Agora, para a introdução. A introdução, ela é basicamente dividida em duas partes: o tema e a tese. O tema é como você vai apresentar o tema da redação, sabe? Muita gente faz uma alusão a um livro, a um filme, a uma série, a, a um filósofo. Só que nessa aula eu quis focar, porque eu sempre tive muito esse problema no início. Eu tinha muito bloqueio criativo. Então, quando eu aprendi essas técnicas diferentes, eu consegui começar a redação bem. Porque, assim, é importante que haja contextualização. É importante não, é necessário, é imprescindível que haja a contextualização na sua redação. Só que ela não precisa necessariamente estar no seu primeiro parágrafo. E quando a gente fica muito preso nisso, tipo, eu tenho que falar uma contextualização aqui, a gente não faz redação, tá? Então, eu trouxe aqui alguns... Deixa eu só ver em que página que tá. Eu trouxe aqui algumas formas de vocês começarem a redação sem ser pela contextualização, sem ser apresentando um livro, um filme, etc. Tá? A primeira é a definição do tema. O que a definição do tema significa? Você vai simplesmente definir o tema. Por exemplo, uma redação sobre desenvolvimento sustentável. A pessoa fala assim: desenvolvimento sustentável é um modelo de crescimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às gerações futuras. Essa definição deixa claro que alcançar esse desenvolvimento deve ser uma prioridade para o nosso país. E ela depois continua o parágrafo dela. Mas ela simplesmente definiu o tema da redação. Sabe, ela explicou o que significa desenvolvimento sustentável. A outra forma que eu trouxe é a contestação de uma ideia. Por exemplo, começa assim: algumas correntes é sobre o consumo excessivo essa redação. Depois eu vou assim: algumas correntes econômicas acreditam que o desenvolvimento de uma nação deve se basear no aumento do consumo e do padrão de vida de seus cidadãos. Embora essa vertente efetivamente possa trazer benefícios financeiros, ela tem o potencial de causar graves danos ao meio ambiente, tanto na exploração excessiva dos recursos quanto no manejo de resíduos. Então, ela contestou essa ideia que ela citou primeiro de que uma nação desenvolvida deve se pautar somente no consumo e no padrão de vida dos seus cidadãos, tá? Você vai apresentar, então, uma ideia que você não concorda e depois vai contradizer ela. E aí você vai apresentar o seu tema. O outro modo é uma parada que eu acho muito fácil no Brasil de você usar, porque o Brasil é um país subdesenvolvido, com muitos problemas. E a gente conhece muitos países que não têm esses problemas, então é fácil. Esse modelo é a comparação. É você, por exemplo, um texto sobre mobilidade urbana. E aí você começa a sua redação assim: em Londres, capital inglesa, mais de 3 milhões de pessoas utilizam o metrô todos os dias. O serviço é pontual, seguro e eficiente, mesmo atendendo tantos cidadãos. Tal modelo é resultado de anos de investimento e planejamento em transporte público, preocupação que infelizmente nunca foi presente no Brasil. Então,
você simplesmente pegou essa ideia da mobilidade urbana e comparou com Londres, que você sabe que a mobilidade urbana lá funciona, o que não acontece no Brasil, tá? E o último modelo que eu queria dar para vocês é a narrativa. A narrativa, ela é uma forma um pouco mais ousada, mas que se a gente usar com cuidado, a gente não vai errar, tá? É só precisa, na questão da narrativa, em qualquer outro, precisa ter cuidado para manter a estrutura do texto dissertativo argumentativo e você não fazer, por exemplo, uma redação toda que é uma narração, porque aí não vai ser um texto dissertativo argumentativo, tá? A narração é simplesmente, por exemplo, uma redação sobre desigualdade social. Você começar assim: João, 9 anos, roubou o tênis de Pedro, 9 anos também. João nunca foi à escola, Pedro vai todos os dias. Depois você continua. A partir dessa tal narrativa não acontece apenas na ficção, a realidade do Brasil, sabe? E você desenvolve. Mas é possível que você faça essa narração para apresentar o tema da desigualdade no Brasil, tá? Ficou claro isso? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu tô gravando agora pro YouTube, não tem como tirar dúvida na hora, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem no privado, lá no grupo, tá bom? Continuando, depois a gente tem a tese. Deixa eu só abrir aqui na página da tese para ficar mais fácil. A tese é simplesmente o resumo que você vai fazer do seu texto, do que você vai abordar no seu texto. E é imprescindível, é muito importante que isso esteja no seu primeiro parágrafo, para que o corretor possa ter uma noção do que você vai falar em seguida. E existem duas formas bem tranquilas, bem fáceis do corretor perceber isso. É a tese binária ou a tese propositiva. A tese binária é quando você já apresenta os dois problemas que você vai trabalhar. E a tese propositiva é quando você apresenta a solução, mas assim, sem dar a mesma solução, tá? Eu vou ler 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, a tese binária. Cadê? Os principais entraves para o desenvolvimento da educação brasileira são baixo investimento e má capacitação dos professores. Então, o que a gente percebe já? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, a pessoa vai falar sobre os baixos investimentos e no segundo, sobre a má capacitação dos professores, tá? E um exemplo de tese propositiva, onde você já anuncia a solução. Portanto, é preciso respeitar as culturas indígenas e garantir que eles tenham direito às suas terras. Então, se você tem essas soluções, quais são os problemas? O desrespeito às terras indígenas e o desrespeito às terras indígenas. Show? Então é isso. A introdução ficou basicamente nisso. Tema, como você vai apresentar o seu tema, depois a sua tese, tá? Primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento. Eles têm características basicamente iguais, só muda o problema que você vai abordar em cada um. Então, eu vou explicar como uma coisa só, tá? Primeiro, é importante que haja o seu tópico frasal. E o que é esse tópico frasal? Lembra que eu falei que a tese é um resumo do seu texto? O tópico frasal é como se fosse uma tese, só que do seu parágrafo. Então, você vai resumir o que você vai dizer no seu parágrafo, para depois argumentar em cima disso, tá? Então, vamos lá. O desenvolvimento tem 3 partes, basicamente. O tópico frasal, que é onde você resume, tipo assim, você explicita, o problema é esse, sabe? Depois você vai argumentar em cima disso, com uma contextualização, ou com seu conhecimento, se você não precisar de uma contextualização, com algum outro conhecimento, mas enfim, você vai argumentar em cima disso. E o terceiro é a conclusão do seu parágrafo de desenvolvimento, que é importante porque fica um texto circular, sabe? Então, assim, você completar... Deixa eu ver se eu acho alguma redação aqui para eu ler um parágrafo. Não tô achando nada aqui pequeno que eu possa ler. Mas, enfim, é isso. Tópico frasal, argumento em cima desse tópico frasal e depois a conclusão do parágrafo, tá? Depois disso, isso. Esses são os 2 desenvolvimentos. Depois vem a conclusão. A conclusão, ela, apesar de parecer difícil, ela até você consegue desenvolvê-la bem,
Porque se você prestar atenção nos 5 elementos, você consegue tirar 200 na competência 5, que é a competência da conclusão, tá? São 5 elementos: ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Só que é importante que você use elementos articuladores para que fique claro o que é cada um. Então, por exemplo, agente, fica fácil, o governo, a sociedade, o que for. Só que o meio, por exemplo, é importante que você fale por meio de, através de, porque fica claro que você está falando do meio. A finalidade, o efeito, você fala assim, com a finalidade de, com o fito de, para que, tal, tá? E outra coisa também, é importante que você conclua o seu parágrafo de conclusão, da mesma forma que você concluiu os outros parágrafos, tá? Então, por exemplo, se você iniciou sua redação citando, sei lá, o Curtiço, aquele livro, se eu não me engano, do naturalismo. Não sei se estou falando merda, mas enfim, um livro de literatura. É legal que no final você cite o livro de novo. Por exemplo, assim, o que acontece no Curtiço, blá 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 blá, entendeu? Porque você vai fazer um link, vai ficar tudo circular, tudo muito juntinho, tá? E a bateria do computador tá acabando, eu vou tentar falar um pouco mais rápido. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, tá, gente? Por favor. Mas enfim, agora eu vou falar rapidinho do planejamento. O planejamento é basicamente um esboço, um embrião do seu texto, em que você vai montar essa estrutura que eu expliquei para vocês, antes de fazer a redação. Então, por exemplo, você tem que descobrir o tema. Depois, você vai marcar nos textos motivadores o que te motivou, o que você achou importante, o que você achou legal. Depois, você vai anotando suas ideias. Durante o texto, você vai anotando suas ideias. E, por último, você vai organizar essas ideias. E como que você vai organizar? Você vai botar introdução. Como que eu vou abordar o meu tema? Tá, vou citar um filósofo. Qual vai ser minha tese? Essa. Primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo eu vou falar sobre esse problema com esses argumentos e vou, tá? Segundo parágrafo. Esse problema com esses argumentos e pronto. Conclusão. Quais são os meus 4 elementos? Porque o detalhamento não entra nisso, né? Quem é meu agente? Quem é minha ação? Quem não? Desculpa. O que é minha ação? Por qual meio? Com que finalidade? Quando você faz isso, apesar de parecer às vezes que eu demorava muito às vezes para fazer o planejamento, depois começa a ficar uma coisa muito fácil, muito na hora ali, sabe? Às vezes no início você pode demorar 2 horas para fazer um planejamento, mas quando você faz isso várias vezes, depois vira 5 minutos, entendeu? E assim, o seu texto já tá pronto, é só você colocar ele, sabe? Só você terminar de escrever. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Outra coisa legal do planejamento. Você não precisa fazer ele na ordem, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você pode começar com a sua conclusão ou com um desenvolvimento, não necessariamente com a introdução. E depois, aquilo vai... eu citei esse problema, então, eu posso citar esse filósofo aqui no primeiro parágrafo. Ou, eu vou começar com uma narrativa. Entendeu? Quando a gente faz esse planejamento, o texto fica muito mais claro e ele fica mais organizado, que é uma coisa muito importante para a redação do Enem. Que ele esteja organizado, sempre muito circular, muito juntinho, tá bom? Então, é isso. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, tá?